Exclusivo. Documentário inédito reconstitui o maior assalto a banco da história do país 4 anos depois. Quem planejou? Quem ficou milionário? E onde estão os 100 milhões de reais ainda não recuperados? Daqui a pouco, com Roberto Cabrini, no Repórter Record. Exclusivo. Flagrante de agressão e tortura num quartel do Exército. Durante uma espécie de trote, soldados batem nos recrutas. Um ritual perverso de humilhação e violência. Veja agora a reportagem da semana. As imagens impressionam. Cabos e soldados submetem os recrutas ao roupe dos engajados. Roupe, na gíria militar, significa batismo ou trote. Todos os recrutas que são promovidos a soldado sabem que têm que passar por esta sessão de tortura. Os recrutas são agredidos nas nádegas, dentro dos alojamentos. Marcas que as roupas escondem e as vítimas não querem mostrar para ninguém. São humilhantes. São sequências de violentos tapas. Os militares também usam objetos durante a agressão. Este homem bate com uma prancheta. Aqui é possível ver um chinelo na mão do militar. Os recrutas gritam, pedem para ser soltos. Tentam se defender e se levantar, em vão. Para prender a vítima, os agressores usam um colchonete. O espancamento continua. A violência dos golpes é tão grande que a pele fica roxa, escura. São muitos hematomas. As vítimas são 3 recrutas do Exército. E o cenário dos trotes, um alojamento do 11º Grupo de Artilharia de Campanha na Vila Militar de Deodoro, subúrbio do Rio de Janeiro. O vídeo com as imagens do trote chegou ao comandante do quartel de forma anônima. O DVD foi colocado na sala dele, por baixo da porta. Um IPM, Inquérito Policial Militar, foi aberto e deverá ser concluído no próximo dia 4 de maio. Quase 40 pessoas teriam participado do grupo que aplica os trotes. O Comando Militar do Leste garante que todos os responsáveis serão punidos. Pelo menos 6 agressores aparecem nas imagens. Outras pessoas só observam. No final, todos se afastam. E a vítima continua deitada, sem forças para se levantar. As imagens foram registradas pela câmera de um telefone celular por um soldado que também apanhou durante o batismo. Aparentemente, um dos agressores sabe que está sendo filmado. Ele se volta para a câmera e grita. A nossa seleção, por mais rígida que ela seja, por mais cuidadosa que seja, às vezes escapa desvios como esses que ocorreram. Infelizmente, alguns jovens têm dificuldade maior em aceitar os nossos preceitos éticos de honestidade, de decência, de responsabilidade e cometem esses desvios, conforme nós vimos no vídeo apresentado, levianamente, infelizmente, que aconteceu. Nossa reportagem localizou as vítimas. Primeiro por telefone. Uma delas ficou assustada quando soube que tínhamos as imagens do trote. Tô até bolado com isso aí. Olha, eu não sei nada sobre o que você tá falando, mas é que você tá falando aí que apareceu, a gente vamos dialogar melhor, mano. Procuramos um outro ex-recruta na casa dele. O militar também não quis admitir que foi uma das vítimas dos trotes e evitou o assunto. Você está querendo entrar num assunto no qual não tem autorização para falar. Isso é se você me entende, entendeu? Como militar eu não tenho autorização para dar declaração nenhuma. Convidamos um médico legista para assistir às imagens. O perito classificou as cenas de deploráveis. Para ele, não se trata de um simples trote, e sim de um crime de lesão corporal. A gente nota que esse está bastante machucado já. Muito. Já com uma rubefação intensa. O perito diz que entende a resistência dos calouros em admitir que foram vítimas do trote.
Primeiro, ele será visto como um delator e, como tal, será discriminado, altamente discriminado. Segundo, que ele não quer tornar pública ou expor novamente a humilhação sofrida. Terceiro, que ele será certamente mal visto dentro da unidade militar onde servir e ali sofrerá tratamentos de desprezo. Os trotes são sempre violentos e, às vezes, tão fortes que comprometem a capacidade física da vítima. Por telefone, conversamos com um militar que foi obrigado a passar para a reserva. O batismo de fogo deixou sequelas numa das pernas do soldado. Como todos os outros, desmente tudo. Não houve trote. Não quero mais declarar. O porta-voz do Comando Militar do Leste, no entanto, diz que não há nada a esconder. Todos aqueles que estão envolvidos certamente serão punidos conforme a legislação em vigor, pautados no Código do Processo Penal Militar, que está a cargo, neste caso, da Justiça Militar. A violência nos quartéis não acontece apenas no Brasil. Estas imagens foram gravadas numa unidade de elite dos paraquedistas russos perto de Moscou. O ritual de iniciação começa com exercícios físicos e se transforma num festival de socos e chutes. Repare, um soldado é obrigado a segurar uma cadeira. Ele deixa a água derramar e sofre as consequências. Este calouro leva um chute forte no braço. Além de parar no hospital, ele ainda foi reprovado no serviço militar por incapacidade física. Um castigo sem piedade imposto pelos veteranos. Os soldados levam chutes no peito. Outros, deitados no corredor, são pisoteados na barriga. No Rio de Janeiro, uma brincadeira de mau gosto pode ter resultado na morte de um soldado do Exército em novembro de 2003. Foi no Forte São João, na Urca, zona sul do Rio. Rafael Marins, na época com 20 anos, saiu de casa dizendo que participaria de um churrasco de confraternização no quartel onde servia. Só que o militar nunca mais voltou. O corpo dele ficou 48 horas desaparecido, até ser encontrado dentro de uma caixa d'água. A suspeita é de que Rafael foi trancado por outros soldados dentro da caixa d'água. A família do soldado ficou inconformada. Quando a gente entrega um filho lá, eles fazem um juramento de tomar conta. Eles não tomaram conta do meu filho. Esta socióloga é diretora do grupo Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro. Ela lamenta a prática brutal do trote, que nada contribui para a formação moral e ética do militar. E destaca que a violência nos quartéis arranha a imagem do Brasil no exterior. Esse tratamento que está sendo dado a esses soldados está tipificado como um crime de tortura. Se isso é levado à Corte Internacional, o Brasil vai sofrer sanções por isso, se não tomar nenhuma atitude. Isso acontece, já vem historicamente acontecendo. E é tido como normal, é para a formação de um homem mais forte, e não é. Para quem começa a dar os primeiros passos na vida militar, pior do que a dor física imposta pelo castigo dos veteranos é o desprezo pela condição humana. A dor moral, a humilhação sofrida, a exposição do indivíduo numa condição totalmente humilhante, essa dor, ela não tem cura. O Domingo Espetacular mostra agora como agem os Caturandi, os policiais de elite que caçam e prendem os mafiosos italianos. Veja no terceiro episódio da série Itália, nos labirintos da máfia.
Estas são imagens exclusivas da polícia italiana. Um sentinela está na porta quando o carro chega. Os policiais filmam a casa de Sandro e Salvatore Lo Piccolo, dois chefes da máfia, pai e filho. De repente, a polícia ataca. Dois carros grandes e um pequeno chegam e os policiais descem e ocupam todo o terreno da casa. Veja mais de perto. Muitos dos policiais usam máscaras pretas. Na imagem, a polícia de Palermo colocou pequenas bolas brancas no rosto dos policiais que não estão mascarados. Eles não podem ser identificados. Os policiais esperam na porta da casa e pedem que os mafiosos se rendam. Repare, um mafioso sai com os braços para cima. A polícia o imobiliza assim que ele sai. Veja de novo. As máscaras são a marca registrada da divisão de elite da polícia italiana contra a máfia. Uma divisão de elite formada de policiais anônimos. Eles são os catturandi. Cattura significa captura em italiano, prisão. Um catturandi é quem captura. Ele é um caçador de mafiosos foragidos. Eu estive com um catturandi da polícia de Palermo. Ele é conhecido apenas pelas iniciais. IMD. Foi com essas iniciais que ele escreveu um livro que é sucesso de vendas na Itália. É um best-seller. As regras para entrevistar policiais antimáfia podem parecer estranhas. Eles não podem usar máscaras nem falar de costas, porque isso significaria que a polícia tem medo dos mafiosos. De outro lado, as equipes de TV que falam com eles têm que se comprometer, como nós fizemos, a manchar o rosto dos policiais. O que são os catturandi e o que fazem os catturandi? La catturandi é um ufficio di polizia que IMD afirma que os catturandi surgiram com a missão exclusiva de prender os mafiosos na Sicília. Ele explica que os mafiosos sicilianos não fogem depois dos crimes. Ficam na Sicília o tempo todo porque precisam administrar as atividades criminosas. Quais são os negócios hoje, a atividade econômica da máfia siciliana? L'attività principale della mafia siciliana. IMD responde que os mafiosos ganham dinheiro com o crime e depois aplicam esse dinheiro em atividades legais. E que a máfia exerce uma concorrência desleal com os empresários honestos. Quais são as ligações entre a máfia siciliana e o crime organizado no Brasil? Legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La cocaína. La cocaína. Ele responde que não é só o narcotráfico. Os mafiosos compram fazendas e cavalos no Brasil. Cada chefão italiano da Sicília tem um amigo brasileiro, ele diz. Ogni referente siciliano abbia un amico in una famiglia brasiliana. Cioè non sia... Na delegacia central de Palermo, ficam marcados nomes dos policiais assassinados pela máfia. Entre eles se destaca o de Joe Petrosino, um policial americano que morreu assassinado pela máfia em Palermo em 1909, 100 anos atrás. Hoje,
Petrosino é nome de uma praça de Palermo. Ele é o primeiro cadáver excelente. Cadáver excelente é o nome que a máfia dá às vítimas de grande projeção. As autoridades que combatem a máfia e morrem assassinadas pela máfia. Da morte de Petrosino até 30 anos atrás, a máfia evitou matar pessoas poderosas. De repente, os assassinatos voltaram a acontecer. Para enfrentar a máfia, o governo italiano mandou a Palermo um herói na luta contra os terroristas de esquerda do norte da Itália, o general Carlo Alberto Dalla Chiesa. È vero che le sono stati concessi poteri straordinari. O Domingo Espetacular esteve em Milão, a cidade mais rica da Itália. Na Faculdade de Ciência Política de Milão, um professor se prepara para o primeiro dia de aula de um curso muito especial. Um curso sobre como o crime organizado italiano se organiza. O professor é Nando Dalla Chiesa, filho do general Dalla Chiesa. Eu perguntei a ele o que a máfia siciliana tem de especial em relação às outras máfias da Itália e do mundo. Cosa Nostra è un'organizzazione che ha sempre considerato di essere... Nando responde que os mafiosos sicilianos estão um degrau à frente em relação às outras máfias. Eu perguntei a mesma coisa ao Caturandi IMD em Palermo. Ele me respondeu: a máfia siciliana é uma pirâmide. O que os dois querem dizer é o seguinte: a máfia siciliana é a única que tem um chefão, um único líder, um capo, que manda em todos os criminosos das diferentes famílias da organização. Quando o general Dalla Chiesa foi a Palermo, o chefão se chamava Totò Riina. Totò Riina foi o responsável por começar a matar as autoridades italianas. Ele provocou a ida de Dalla Chiesa a Palermo. E ele matou Dalla Chiesa. Às 10 horas e 10 minutos da sexta-feira, 3 de setembro de 1982, o general Dalla Chiesa, a mulher dele, Emanuela, e o motorista Domenico vinham nessa rua Isidoro Carini a caminho de um restaurante. Neste ponto, o carro foi interceptado. Eles foram assassinados com 55 tiros de metralhadora Kalashnikov. Os assassinos tiveram cuidado de desfigurar o rosto do general Dalla Chiesa. Há uma lenda árabe que diz que quando o morto tem o rosto desfigurado, ele perde a alma. Não, andiamo a casa. O filme 100 Dias em Palermo mostrou como foi o assassinato do general Dalla Chiesa. Emanuela. Who killed your father? Eu perguntei a Nando Dalla Chiesa quem matou o pai dele. È difficile sapere. Ele respondeu que não sabe. Ele não acredita na tese de que apenas Totò Riina matou o pai dele. Para o filho, o crime teve a participação de políticos da Sicília ou de toda a Itália. Quanto mais violenta a máfia ficava, mais a polícia perseguia. Os juízes Giovanni Falcone e Paulo Borsellino conseguiram prender vários mafiosos. Eles prendiam um mafioso e ofereciam um benefício da delação premiada. E assim, prendiam em cadeia outros mafiosos. Totò Riina matou os dois em atentados à bomba. Falcone morreu com a mulher e 3 guarda-costas quando os mafiosos explodiram 350 quilos de dinamite no carro em que Falcone estava.
O atentado foi perto do aeroporto de Palermo. E o aeroporto hoje se chama Falcone e Borsellino. Totorrina foi preso pouco depois dos atentados. Ele cumpre a pena de prisão perpétua. A máfia parou de matar autoridades e parar com a violência foi uma ordem do chefão que substituiu Totorrina. A polícia italiana tinha apenas uma foto do novo chefão, Bernardo Provenzano. Veja Provenzano aos 30 anos. Durante 43 anos, esta foi a única imagem que a polícia conhecia do capo. E olha que ele passou o tempo todo na cidade de Palermo. Vamos imaginar um capo mafioso siciliano. Ele precisa transmitir mensagens e receber mensagens dos amigos, precisa se comunicar. Isso aqui ele não usa. Isso aqui também não. Tem o perigo da Polícia Federal grampear o capo. Qual é a tecnologia que o capo usa? I pizzini. O pizzini é um bloquinho que todo mundo na Itália, ou aqui no sul da Itália, conhece. Um bloquinho de passar recado. Tem uma folhinha de papel em branco, lápis, e é com esse instrumento de trabalho que a máfia se comunica. Vez por outra, a polícia capturava os bilhetinhos de Provenzano. Até que 3 anos atrás, Provenzano foi preso. Quem chefiou a operação foi o nosso personagem, IMD. Estas são novas imagens exclusivas feitas pela polícia de Palermo. São imagens do dia em que a polícia apresentou o Provenzano preso. No alto da tela você vê escrito Questura di Palermo, Polícia de Palermo em italiano. Veja como jornalistas e pessoas comuns se amontoaram em frente à delegacia de Palermo. Chega um carro com as autoridades responsáveis pela prisão. O povo aplaude e grita. Os caturandi, como o IMD, são heróis. Acenam para o povo. Chega o carro com o capo Provenzano. As pessoas começam a gritar: bastardo, bastardo. Os caturandi mascarados saem do carro e levam Provenzano para dentro. Na delegacia, vemos as primeiras imagens do chefão em 43 anos. Veja a foto de Provenzano jovem, a única que a polícia tinha, e Provenzano preso, com 73 anos. No intervalo, Provenzano fez uma plástica na França. Foi uma das poucas vezes em que saiu da cidade de Palermo. Depois de Provenzano vieram Sandro e Salvatore Lopiccolo, os 2 chefes que foram presos nas imagens que você viu no começo dessa reportagem. Eu pergunto a Nando Dalla Chiesa, a máfia acabou? La máfia é finita? No, la mafia non è finita. Não acabou. Mas também não está tão forte como na época em que assassinaram meu pai, ele responde. Eu pergunto a mesma coisa a IMD. A máfia não está em decadência, ele responde. Ela está submersa. Com submersão. Submersa. O principal truque da máfia é fazer as pessoas acreditarem que ela não existe. Agora o Domingo Espetacular volta a Nápoles e a Scampia, o conjunto habitacional que se tornou o maior símbolo da Camorra,
a máfia napolitana. Aqui está o exército de vendedores de drogas da Camorra. Aqui ninguém tem dúvidas. A máfia existe e manda. Aqui a polícia não entra. Você prende um chefe e logo aparece outro. Porque ao contrário do que acontece na Sicília, a máfia de Nápoles não tem um único chefão. Tem muitos chefões. Por isso, é mais difícil lutar contra ela. Eu pergunto ao procurador Franco Roberti, chefe do escritório antimáfia de Nápoles, quem vai ganhar a guerra contra a máfia. Porque a guerra sia ancora lunga. A guerra será longa, mas o Estado vencerá. Tutto lo Stato. Eu faço a mesma pergunta a Ana Capacchione, a jornalista que a Camorra jurou de morte e a polícia protege 24 horas por dia. Ela responde que a situação vai piorar cada vez mais. Daqui a 10 anos, a Camorra estará mais forte ou mais fraca? Ela diz que o inferno chegará daqui a 5 anos. Davide Cerulo é fotógrafo e escritor. Isso é o que ele faz hoje. Aos 14 anos, Davide foi preso porque vendia drogas na rua. Como consumidor ou como vendedor? Vendevo. Eu perguntei a ele por que ele entrou na vida do crime. Ele respondeu que a vida do crime apaixona. Ele ganhava muito dinheiro. 500 euros por dia? Questo è 1.500 reais por dia? E questo è un problema, perché... E tinha 17 anos. David não tinha esse nome à toa. Ele conta que na prisão abriu uma Bíblia e lá viu o nome David escrito 3 vezes seguidas. A un certo punto ho visto scritto il mio nome per 3 volte. Foi quando ele pensou pela primeira vez em deixar o crime. David saiu da cadeia, mas voltou ao crime. Ele disse que havia uma luta entre a parte boa e a parte ruim dentro dele. C'era una lotta tra un mio me stesso buono e un mio me stesso sbagliato. Foi ao assistir esse filme que David deixou a parte boa ganhar. É um filme que se passa na Guerra do Iraque. O humorista italiano Roberto Benigni para numa barreira. Eu sou o professor. De quê? De poesia. Que poesia? Poesia. Por que escrever um livro? Ele me contou que descobriu como se libertar do crime. Bastava ser poeta, fazer poesia, escrever e contar a história dele para outros jovens. Que possa arrivare a tutti. Essas são as fotos do livro Ali Bruciati, As Asas Chamuscadas de David. Ele mostra as crianças de Scampia. O nome do livro indica que essas crianças apenas estão chamuscadas pela Camorra, mas não se queimaram ainda por inteiro. Você, quando tinha 14 anos, ganhava 500 euros por dia. De que você vive hoje? Vedi, ti dice, quando avevi 14 anni guadagnavi 500 euro al giorno. Oggi come vivi? È complicato. È complicato. É complicado, ele responde. Mas é preciso viver com as coisas essenciais, com menos do que 1.500 reais por dia. Enquanto eu falava com David, carros paravam numa rua perto e depois iam embora. Esse é um ponto de venda de drogas. Os consumidores compram assim na rua, ao ar livre, num dia de sol. Eu desci até a rua e lá, os jovens de Scampia puxaram conversa com o cinegrafista dessa reportagem. Quando ele ligou a câmera, um dos jovens saiu. Por que você não? Porque vem qui, vem. Ma che vuol dire? Però nella mia foto. Outro diz que não quer conversar porque nenhum deles é exemplo de nada. Sì, ma poi qua... Esses jovens fazem ali na rua o que David fazia. Eles vendem droga à luz do sol. Perto deles,
Um carro com 2 vendedores de drogas. David chama os 2 para conversa. E Carmine sai do carro. Se é para falar, eu falo, ele diz. Non abbiamo un campo di pallone. Bravo. Non abbiamo un'attività, funzioni, la Cinecarta. É uma televisão. Carmine diz que Scampia não tem nada. Não tem campo de futebol, não tem educação, só tem droga. Nós somos como os favelados do Brasil, ele diz. Siamo come le favele. Como favelados Siamo do Brasil. quasi là. Non cambia niente. Empregado? No. Não. Empregado? Desempregado? Empregado? Empregado? Ninguém tem emprego aqui. Ou não quer ter. E todos são jovens. 18? 19? 18? 19. Os napolitanos falam com as mãos. Ci sta sempre chi per esempio regime che hai detto tu, ci sta solo questo, ma non è vero. Facciamo meglio senza padre. O que ele quer dizer é que não é verdade que em Scampia só existam ladrões e lixo. David, o tempo todo, diz que eles não precisam cair no crime. E se eles erraram, não há problema. Eles podem mudar. Carmine, o vendedor de drogas, discorda. Diz que apenas os pobres pagam pelos crimes na Itália. Ele, por exemplo, saiu da cadeia 20 dias atrás. Carmine diz que se trabalhasse honestamente não teria dinheiro. Que a vida fora de Scampia é cara. E que ele prefere ficar lá e continuar a vender drogas. Antes de a Itália existir, essa região foi parte da Grécia. Se Scampia parece ser o fim do mundo, tal qual nós conhecemos, a 100 quilômetros de Nápoles, aqui na cidade de Paestum, ou Poseidon, ou Netuno, fica a cidade que os gregos construíram 5 séculos antes de Cristo. Aqui, de certa forma, começa o mundo tal qual nós conhecemos. Princípio e fim. David ou Carmine? Quem vai conquistar o coração dos jovens italianos? Para o mundo continuar no caminho que começou em Paestum, os jovens de Nápoles têm que fazer outra escolha. O Domingo Espetacular termina agora. Boa noite para você. Uma boa noite e uma ótima semana para você. Fique agora com o Roberto Cabrini no Repórter Record. Boa noite e boa sorte.